Oi? É do Trotsky. Classe, partido e direção. Bom, só agradecer aqui o superchat do Lucas Guimarães. Antes eu queria só anunciar que hoje, excepcionalmente, não haverá o programa Análise Sindical, que volta por conta do curso, né, que volta normalmente sábado que vem às 18 horas ao vivo. E logo depois aqui do curso, lembrando que vai ter a plenária da Aliança da Juventude Revolucionária. Bom, pergunta do Lucas Guimarães. No primeiro ciclo, o fascismo é uma resposta ao ascenso da classe operária? Nas experiências subsequentes, na etapa atual, inclusive, o fascismo se adianta a um ascenso previsto pelas burguesias? Não, num certo sentido. A gente precisa entender a situação específica que deu lugar ao surgimento do fascismo, né? Que é o quê? O capitalismo, o dado fundamental é o seguinte: o capitalismo, ele caminha para um beco sem saída. Quer dizer, os regimes políticos parlamentares, liberais da classe operária, eles começam a mostrar sinais cada vez maiores de instabilidade e de crise, né, em todos os países. E em alguns lugares a situação chega a um ponto crítico, o caso da Itália, por exemplo, o caso de Portugal também, a coisa chega num ponto crítico, o regime não se sustenta, surgem as forças fascistas como alternativa, né? A situação ela se acentua depois de 1929. Em 1929, fica claro que a situação do capitalismo é uma situação desesperadora. Não dava para lidar com a situação com os meios normais de dominação, né? Quer dizer, é o momento em que o capitalismo se defronta mesmo com uma situação sem saída. Aí a gente fala, situação sem saída, sempre vai aparecer um esperto que vai falar, não, mas o capitalismo continua existindo até hoje, então a situação não era sem saída. Mas a gente tem que ver também qual foi o custo para se encontrar essa saída aí, que não foi pouca coisa. E por muito pouco que o capitalismo afundou. Por muito pouco mesmo, né? Aí a gente teria que entrar na história da Segunda Guerra Mundial, das revoluções que vieram depois da Segunda Guerra Mundial e que, no final das contas, levaram ao enfraquecimento extremo do capitalismo. Mas o fascismo ele aparece quando a burguesia se dá conta de que é uma situação insustentável. Poderoso, né? A relação entre a revolução direta e o fascismo, entre o levante da classe operária, ela não explica acabadamente. Ela é muito esquemática. O que explica mesmo, no fundo da questão, é o fato de que o capitalismo atingiu um ponto de crise total, né? Chegou numa situação sem saída. O fascismo ele é um instrumento para essa situação. Tanto que o fascismo ele não aparece assim como um instrumento ocasional. A década de 30 é totalmente dominada pelo surgimento desses movimentos fascistas que assumem o poder em vários países. Quer dizer, você nota que existe toda uma situação de conjunto para o fascismo. Não é que é um recurso excepcional. Também, por exemplo, as ditaduras que o imperialismo bonzinho norte-americano implantou no mundo, elas aparecem todas numa mesma época de crise do capitalismo, para enfrentar as tendências revolucionárias das massas, né? E se a gente for ver bem, a onda de ditaduras com características também muito claramente fascistas, que são as ditaduras que são impulsionadas pelo imperialismo, é muito maior do que o fascismo da década de 30. A América Latina, por exemplo, na década de 30, tem governos ditatoriais, mas nem
fascismo mesmo, só no Brasil. O Brasil tem essa fortuna de ter um fascismo, né? Nos outros países tinha ditadura, tinha isso, tinha aquilo, mas não chegava a ser tão assim. Já os golpes militares da década de 70 e 60, 70, esses golpes eles já se expandem para praticamente todos os países da América do Sul e da América Latina. O continente fica dominado pelas ditaduras mais terríveis. Então a gente vê que é uma resposta de conjunto a uma determinada situação. O fracasso dessas ditaduras levou à atual fase democrática, digamos assim, do imperialismo, né? Mas agora eles estão voltando à carga com a mesma política, né? Só não percebe quem não quer que eles estão evoluindo para reproduzir de uma maneira ampliada e mais profunda a situação que havia nos anos de 1960 e 70 no Brasil. Bom, vamos continuar aqui. Bom, nós temos uma situação na Espanha, então, que se caracteriza pelo seguinte: dualidade de poderes, a classe operária está armada, detém efetivamente o poder político, e é necessário, né, manobrar com a classe operária para desfazer essa situação e restabelecer o controle da burguesia, que está numa defensiva total na zona republicana, sobre a classe trabalhadora. Então, o que é que eles fazem? O governo burguês, né, no meio de uma grande mobilização, de uma grande instabilidade, coloca em marcha todo um processo de reversão da revolução. Em que consiste esse processo? Apoiados na ideia de que é preciso primeiro vencer a guerra civil, para depois fazer a revolução, que é uma ideia que, na verdade, é simplesmente uma cobertura para reverter a situação revolucionária, os stalinistas, o Partido Socialista, os republicanos, começam a procurar restabelecer os instrumentos e as bases do Estado capitalista na região. Então, eles primeiro, eles procuram fazer com que toda uma série de instituições do regime político burguês voltem a funcionar e sejam controladas pelo governo. Eles começam a agrupar todos os setores contra-revolucionários enrustidos na região onde eles estão. Por exemplo, o Partido Comunista faz todo um recrutamento, né? Opa! Tá difícil o negócio, né? Vamos fazer um intervalinho, pessoal? O fascismo coloca-se novamente na política e cresce aceleradamente em todo o mundo. É preciso uma teoria marxista que se apoie na experiência histórica para combatê-lo. E para isso, é fundamental entender o fascismo nas décadas de 1920 e 1930 e a crise da burguesia imperialista. Na primeira parte deste curso, realizada no início de 2019, foram estudados principalmente o fascismo italiano e o alemão. Nesta Universidade de Férias, vamos analisar os casos da Espanha, de Portugal, da França, Japão e Áustria, ampliando desta forma o conhecimento sobre o fascismo. As aulas serão ministradas pelo companheiro e presidente do PCO,
Rui Costa Pimenta, militante revolucionário trotskista desde a década de 1970. Olá, hoje estamos aqui para convidá-los para a 45ª Universidade de Férias do PCO e para a Universidade Marxista. E qual é a diferença da Universidade Marxista e a Universidade de Férias? É bem simples, a Universidade Marxista é o site que vai abrigar todo o material da Universidade de Férias do Partido da Causa Operária, a enciclopédia marxista, a biblioteca socialista, verbetes, materiais de pesquisa, enfim. Basta acessar o site universidademarxista.com.br e lá você terá acesso a todos esses materiais que eu falei aqui. Então me conta sobre a Universidade de Férias. A Universidade de Férias é um evento de formação política organizado pelo Partido da Causa Operária e pela Aliança da Juventude Revolucionária. O curso, realizado a cada 6 meses, tem sempre o tema que é ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, além de outros debatedores e militantes. E como funciona? Como é o espaço? Tem acomodação, alimentação? Geralmente, a Universidade de Férias do PCO é realizada no interior de São Paulo, em local com piscina, quadra de esportes onde será possível disputar futebol, dentre outras práticas físicas, além inclusive de você poder escolher, para poder ficar na universidade, a possibilidade de barracas, quarto ou alojamento, sendo que em qualquer uma das inscrições você terá direito a 3 refeições diárias, além do próprio lazer da atividade. É bom ressaltar que a Universidade de Férias do PCO promove, entre todos os seus participantes, a integração socialista, ou seja, existirão grupos de estudo, grupos de trabalho, bem como o lazer da própria atividade. Bom, então quem quer saber mais sobre o fascismo, lutar pelo Fora Bolsonaro, como faz para participar? Entre no site universidademarxista.com.br ou ligue 011 99741 0436. Participe! Essa foto é muito significativa. Por quê? Porque os fascistas, quando eles começam, a gente pode ver no Brasil, eles vêm assim com aquele ar todo poderoso, né? Vocês vão matar todo mundo, né? Vão matar, tem que matar 30 mil, o Bolsonaro falou que tem que matar 30 mil. Então nós temos que explicar para todas as pessoas que pode ser complicado, mas termina assim. Isso aí é muito importante, né?
Os governos. Esse é o intervalo. Bom, companheiros, a gente está de volta, retomando aqui essa última aula da 45ª Universidade de Férias. Então, já vou logo passar a palavra para o companheiro Rui para ele continuar a explicação aí desse tema da Espanha. Bom, conforme nós estávamos falando aqui quando houve esse intervalo, toda a preocupação do governo de Frente Popular é o restabelecimento do Estado capitalista, do Estado burguês que havia sido dissolvido pela atividade revolucionária dos trabalhadores. O governo republicano, com a ajuda do Partido Socialista e Comunista, fez uma série de manobras para restabelecer o funcionamento de várias instituições. Mas a questão central aqui sempre foi o problema do armamento das massas. Esse é o problema-chave. Então, logo depois que a burguesia, digamos assim, se recupera da situação, consegue o apoio dos partidos de esquerda, os partidos de esquerda, a esquerda, né? A CNT e o POUM entram no governo da Catalunha, ou seja, eles induzem os trabalhadores a confiar num governo que atua abertamente contra a revolução em nome da unidade de todos contra o fascismo. E a burguesia, né, procura envolver esses setores numa política de restabelecimento do Estado capitalista. O grande problema, o que é? Desarmar os trabalhadores. Passado o primeiro momento, eles num primeiro momento colocam, substituem o ministério burguês, que havia sido escolhido antes do golpe pelo presidente da República, que é de um cidadão chamado Riral. E esse cidadão aí, diante da evolução da situação revolucionária, ele é substituído pelo Partido Socialista, pelo Largo Cavalheiro, que é colocado lá da mesma maneira que o Kerensky ingressou no governo burguês para ver se seria possível conquistar a confiança das massas no governo da burguesia. Você coloca uma pessoa que está relacionada com o movimento operário, né, no governo, e essa pessoa procura confundir os operários sobre o verdadeiro caráter desse governo. Conforme nós explicamos aqui antes, o Largo Cavalheiro ele era secretário-geral da CGT, uma pessoa representativa do movimento operário, e o governo dele, né, como primeiro-ministro, representa a fase mais explosiva, né, mais revolucionária da situação, né? Ele é colocado lá para conter as massas, e são feitas várias concessões também para conter as massas, mas de um modo geral a burguesia procura evitar que a revolução avance. Em alguns lugares, os trabalhadores, tanto da cidade como do campo, começam uma expropriação da propriedade privada, né, porque é uma revolução proletária. Os governos, tanto o governo central de Madrid como o governo de Barcelona, que é um dos principais focos da revolução, ele procura conter essa iniciativa,
né? Eles aprovam leis que não têm um efeito muito importante, mas que servem como guia para atacar o movimento operário. Então, por exemplo, aprovam leis de que só as indústrias que estão relacionadas com a guerra vão ser expropriadas para descaracterizar o fato de que a classe operária, na verdade, está se dirigindo à expropriação da burguesia de conjunto, né? Com essas manobras, eles vão fazendo aquele aspecto do trabalho que é o mais significativo, que é o quê? Que é recompor o Estado burguês para poder confrontar a classe operária. Então, quais são as principais iniciativas que eles tomam? Primeiro, procuram restabelecer o exército regular. Num primeiro momento, o restabelecimento do exército regular ele não se opõe diretamente às milícias, mas, na verdade, né, é uma oposição à milícia. Tudo é feito para dar a impressão de que a preocupação do governo é com a guerra civil. Então, o estabelecimento do exército regular. O exército regular, ele não é estabelecido com trabalhadores, com gente do movimento operário. Ele é restabelecido com oficiais do exército antigo, que haviam ficado do lado republicano. Quer dizer, em princípio, né, pessoas hostis ao movimento operário. Num segundo momento, eles começam efetivamente a restabelecer as forças policiais que haviam desaparecido no começo da Revolução. Com diversos pretextos, eles vão recriando essas forças policiais, alegam que é necessário fazer isso, que é necessário fazer aquilo, e vão interpondo essa situação. Quando chega perto do mês de maio, né, em abril, em março, abril, essas forças já reorganizadas, elas começam a atacar diretamente as organizações armadas da classe operária. Então, por exemplo, os governos aí aprovam decretos dizendo que as armas têm que ser todas entregues para o exército, para o esforço de guerra nos fronts, né? Então, com esse pretexto, eles procuram expropriar aí, reprimir, né, as organizações armadas da classe operária. Uma coisa que é importante dizer sobre isso é o seguinte, que eles, na realidade, estabelecem uma força armada e policial na retaguarda, quer dizer, nas cidades, não nos fronts de combate contra o exército fascista, muito mais bem armada do que várias forças que atuam na luta contra os fascistas. A preocupação do governo é ter uma força capaz de reprimir o movimento operário, né? O investimento nisso daí é muito maior do que o investimento nas próprias frentes de combate. Bom, essa situação vai se intensificando e ela chega num ponto de crise total em maio, quando acontece quando ocorre uma crise total nas relações entre o governo nacional e o governo da Catalunha em Barcelona, né? No começo da Revolução, os anarquistas haviam ocupado o edifício dos Correios e Telégrafos, né? Uma posição importante, porque por ali passava toda a comunicação da época. Vocês imaginem, né, que a importância que tinha o telégrafo, principalmente, e o correio naquele momento. E os anarquistas e o telefone também, né? Na verdade, era uma empresa que organizava todos esses aspectos da comunicação. As forças reorganizadas, né, sob a direção do Partido Comunista, procuram tomar de assalto o edifício de Correios e Telégrafos e se abre uma situação de guerra civil dentro do campo republicano. Bom,
só esse fato já serve para mostrar que, né, qual que era a política geral do governo de Frente Popular. Para que fazer isso daí? Por que eles tinham a necessidade de atacar os lugares onde os anarquistas estavam organizados, onde os operários estavam organizados? Logicamente que todo esforço está dirigido a acabar com a revolução no seu aspecto mais fundamental, que é justamente o problema do armamento da população. Se você tem uma população armada, né, o poder está com essa população, com esses trabalhadores. E essa tentativa de tomada de assalto dos Correios e Telégrafos leva a uma situação de crise onde a ala esquerda do movimento operário e os trabalhadores se defrontam com as forças organizadas pelos republicanos e pelo Partido Comunista. Nesse momento, né, os trabalhadores de Barcelona não teriam problema nenhum de aniquilar as forças regulares que estavam se organizando. Mas aí o que acontece? O governo de Frente Popular chama todos os lados para discutir e acabam, né, chegando num acordo de desarmar efetivamente os operários em todos os lugares. O acordo, logicamente que as direções da CNT, elas fazem aquele acordo para salvar as aparências, né? Então eles colocam lá no acordo uma cláusula que diz que os trabalhadores podem, etc. e tal, mas o resultado da coisa é o desarmamento dos trabalhadores em todos os lugares. A partir daí, né, com essa iniciativa, eles passam a dissolver todas as milícias, né, passam a integrar as milícias no exército regular, sob o comando de oficiais de carreira. A polícia ocupa as ruas e passa a controlar a situação nas cidades. Quer dizer, a revolução sofre uma situação de refluxo total. A polícia desarma todos os trabalhadores que ela encontra. Há muitos conflitos, mas aí as organizações armadas dos trabalhadores já estão isoladas. Não tem mais uma organização geral que pudesse defender, né, o direito dos trabalhadores de permanecerem armados. E eles passam a ser desarmados de uma maneira sistemática e o governo passa a controlar toda a situação e, portanto, se restabelece o Estado capitalista, né, sobre a base da repressão do movimento operário. O ápice dessa repressão é um acontecimento que ficou muito famoso, né, que os stalinistas procuraram disfarçar de todas as maneiras possíveis, que é o seguinte. Se os anarquistas eles acabam cedendo, né, à repressão das organizações armadas, o POUM, né, mantém no front uma série de milícias, principalmente nas frentes de combate da Catalunha. E o POUM tem uma concepção mais organizada e mais crítica dos stalinistas e do que está acontecendo do que os demais setores da esquerda. Então, os stalinistas, eles partem para colocar o POUM completamente na ilegalidade. Depois da política, do acordo de desarmamento na Catalunha, né, o governo passa a uma repressão sistemática do POUM. Coloca o partido na ilegalidade, prende centenas de dirigentes do partido, né? Nós estamos falando de um partido de umas 2 ou 3 dezenas de milhares de militantes, prendem centenas de dirigentes, desarmam todas as milícias do POUM, inclusive as que estão na frente de combate, tiram as pessoas da frente de combate, prendem vários militantes, e o principal líder do POUM, né, Andrés Nin, que a gente mostrou aqui, ele é sequestrado e ele desaparece por um período. Tem toda uma pressão para que se esclareça do paradeiro dele,
e fica claro que ele foi assassinado, né? Num primeiro momento, os stalinistas tentam dizer que os fascistas tentaram libertar o Andrés Nin, ele morreu no enfrentamento, mas fica absolutamente claro que ele foi torturado e assassinado pelos stalinistas. Quer dizer, vocês vejam então a situação, né, que foi criada com a Frente Popular. Esse acontecimento, ele é muito significativo para elucidar, para esclarecer de uma maneira cabal o caráter nefasto da política stalinista e da política de colaboração de classes, né? Vocês vejam que no meio de uma revolução gigantesca, né, porque a Revolução Espanhola, dado o nível de desenvolvimento industrial da Espanha, era maior do que a Revolução Russa. Era uma revolução gigantesca. Os trabalhadores armados, trabalhadores que haviam sido preparados numa longa experiência de luta contra a burguesia, trabalhadores que inclusive conseguiram bloquear num primeiro momento o golpe de Estado, né? Eles são derrotados pelas manobras da Frente Popular e finalmente eles são reprimidos pela Frente Popular, que estrangula a revolução do lado republicano. Quer dizer, contrariamente a toda a mitologia que foi apresentada depois, né, os grandes responsáveis pelo ascenso do fascismo, logicamente que, levando em consideração que a burguesia que organizou o fascismo contra a classe operária, são as direções social-democratas e stalinistas do movimento operário. Os anarquistas aí fizeram muita coisa errada, mas a atividade deles cumpre um papel secundário, de desorientar as próprias forças do que de levar adiante uma repressão sistemática. O POUM, que era um partido confuso também, acaba sendo esmagado porque não consegue apresentar efetivamente uma política revolucionária diante da situação. Bom, a crítica fundamental que Trotsky faz à evolução da situação espanhola, né, e esse é um ponto muito importante para compreender a situação, é a seguinte, que a vitória da Revolução Espanhola dependia do avanço da Revolução, né? Se estabelece aí todo um debate, né, sobre essa colocação, que logicamente, né, naquele momento, a colocação do próprio Leon Trotsky é rejeitada por todos os setores da esquerda, né? Os setores acham que é uma política sem fundamento, que você não vai conseguir fazer a revolução no meio da guerra civil. Quanto mais você vai conseguir vencer a guerra civil por causa da revolução, que isso daí levaria a uma ruptura com a burguesia, etc. e tal. No entanto, né, o debate é um debate totalmente artificial, porque o que Trotsky propõe nada mais é do que aquilo que foi feito na Guerra Civil Russa. Na Guerra Civil, depois da Revolução Russa, a vitória dos exércitos russos, dos exércitos revolucionários, do Exército Vermelho, é muito menos o resultado de toda uma política militar do que o resultado de uma política revolucionária. Lenin, por exemplo, é bem conhecido o episódio, né, de que na primeira reunião do nacional dos sovietes, Lenin apresenta o decreto sobre a terra, onde o decreto dispõe o confisco de toda a terra, nacionalização da terra e o uso da terra pelos camponeses, né? Então Lenin explica que esse decreto é a coisa mais decisiva que tem para a vitória da Revolução, porque se você atende, né, o desejo, a necessidade material, social do campesinato, o campesinato vai lutar na guerra civil para defender essa conquista fundamental, uma conquista
pela qual ele havia esperado séculos, pela qual ele havia lutado durante séculos contra os latifundiários, contra o regime do czar e tudo mais. E na Espanha acontece a mesma coisa, né? A política trotskista, ela tinha como objetivo conquistar, né, as amplas massas camponesas e as massas operárias contra um exército fascista que não tinha nenhuma base real de sustentação. Quer dizer, se você publicasse um decreto falando que o governo do lado republicano ia entregar toda a terra aos camponeses, isso daí abalaria, né, a situação das próprias forças franquistas. Se você confiscasse as fábricas e colocasse sob controle dos operários, abalaria também nas cidades o exército franquista. Até uma parte do exército franquista, que era composto por camponeses, passaria, né, provavelmente para o lado da revolução. Foi assim que os bolcheviques eles conseguiram vencer a guerra civil na Rússia. As forças contra-revolucionárias, elas na Rússia conseguiram até algumas vitórias, mas o que eles não conseguiam superar nunca era o fato de que os camponeses, na sua esmagadora maioria, estavam do lado da revolução proletária, por causa do problema da terra. E, logicamente, que os operários nem falar que combatiam, né, do lado revolucionário. Na ausência de uma política revolucionária para a situação que conseguisse, né, atrair as amplas massas dos dois lados da guerra civil para a defesa da revolução, o exército franquista pôde atuar no vazio, porque finalmente os trabalhadores olhavam e falavam assim: do outro lado tem um governo que tem a oferecer o quê? A democracia. Mas o que é a democracia? É a terra, melhores condições de vida para os trabalhadores, o que é? Não é nada, né? No fundo, era apenas um governo desmoralizado de políticos burgueses que já haviam se envolvido em negociatas, já haviam se envolvido na repressão dos próprios trabalhadores, e isso daí, logicamente, não tinha apelo nenhum para as amplas massas na Espanha. Num dado momento em que, na medida em que a situação da revolução vai sendo modificada, né, a revolução vai sendo reprimida no lado republicano, os stalinistas começam a se retirar da guerra civil, né? Começam a dar a entender que não é possível ganhar a guerra, que os outros têm mais poder, etc. e tal. E, na verdade, a Guerra Civil Espanhola termina numa completa capitulação do lado republicano para o fascismo, né? As brigadas internacionais, elas saem da Espanha, supostamente com base num acordo internacional que dizia que todas as forças estrangeiras deveriam sair da Espanha, né? Mas no momento em que esse acordo é feito, os fascistas estão em vantagem em todos os lugares, né? A situação já evoluiu para uma derrota total do lado republicano e, finalmente, o governo do burguês republicano, stalinista e social-democrata, ele vai procurar um acordo que é totalmente inviável com os fascistas ganham a guerra, os líderes vão para outros países, né? O famoso heroísmo, e os trabalhadores ficaram lá para aguentar a política devastadora, esmagadora e sanguinolenta do fascismo, né? Calcula-se que cerca de 500 mil pessoas morreram depois da Guerra Civil. Os fuzilamentos eles eram sistemáticos na Espanha, né? Todo mundo ouve falar do fuzilamento, os fuzilamentos de Che Guevara, que
fuzilou 300 pessoas ali dos torturadores e assassinos do regime do Batista, né? 300 pessoas o Franco fuzilava a cada 2 horas na Espanha. Logo no primeiro mês da tomada do poder, ele fuzilou 50 mil pessoas. Quer dizer, passou como um tanque de guerra por cima do movimento operário espanhol. Então, como conclusão, né, de todo, no caso de Portugal não, mas no caso da França e da Espanha, fica muito claro que a política de colaboração de classes, e essa é uma conclusão fundamental que a gente tem que tirar de toda essa discussão, ela faz parte do processo de avanço do fascismo na luta contra a classe operária. Ela é o outro lado do problema. Existe uma relação direta. As direções da esquerda, né, chamam os trabalhadores a se subordinar à burguesia. A salvação seria o Fernando Henrique Cardoso, né? Nós estamos vendo isso no Brasil. É ridículo, mas é o que está sendo proposto aí pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, né? Chamam os trabalhadores a confiar nas instituições do Estado capitalista, a confiar na burguesia, a fazer uma aliança com a burguesia, a se subordinar à burguesia. Chama os trabalhadores a se desarmar, ou chama os trabalhadores a não se armar, né? A direita fala em armar e a esquerda fica com um discurso de novela da Globo, né, totalmente idiota, de que ninguém tem que se armar, de que todo mundo é irmão, todos têm que se amar, né? Você tem que amar o Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, tem que beijar ali a carequinha do filho do Bolsonaro e tudo mais. Nós estamos vendo que eu acho que uma conclusão importante é entender que o que nós estamos vendo no Brasil hoje nada mais é do que a repetição de um filme que passou várias vezes aí, com resultados absolutamente catastróficos, né? E o caso da Espanha é o caso mais, como é que se diz? Mais marcante, mais sinistro dessa política. A gente vê, no caso espanhol, que não se trata de um engano, tá? Porque quem faz o que foi feito aqui não está fazendo por engano, está fazendo de propósito, né? Qual era o fundo dessa política? O stalinismo confiava, a burguesia não mexeu um dedo para evitar isso daí, pelo contrário. Ficaram esperando para ver se o regime stalinista, o Estado operário, não caía de uma vez, né? Só depois é que se vai formar uma coligação, mas já numa situação em que a evolução política das massas tinha colocado a coisa num patamar completamente diferente, né? Então nós vemos aqui que é uma política, na realidade, traiçoeira do movimento operário. Infelizmente não dá para a gente entrar em cada detalhe, né? Se vocês forem ler cada detalhe das coisas que foram feitas, é uma história completamente escabrosa, né? Inclusive, eu aconselho um livro que foi escrito na época por um militante trotskista, que é muito interessante, né? E ele descreve com informações de primeira mão, de pessoas que estiveram lá e tal, todas as ações dos stalinistas, da social-democracia, dos republicanos para desmontar a Revolução Proletária. É o livro Revolução e Contra-Revolução na Espanha, de um trotskista norte-americano chamado Felix Morrow. Esse livro não se encontra aí para impresso. Esse livro vocês vão encontrar no site marxists.com. O autor chama-se .org. O autor chama-se Felix Morrow. Só tem o livro em inglês lá. Vamos ver se a gente
consegue se organizar para traduzir, porque é um livro fundamental. Ali ele mostra no detalhe, em todos os lugares, como a burguesia vai devorando a revolução, vai revertendo a situação, e isso daí resulta numa derrota catastrófica da classe operária, que é a grande lição da Revolução Espanhola. Em algum momento, quem sabe, a gente faz um curso, né, mostrando todo o processo político, a partir do governo, como eles manobraram com os trabalhadores e tudo mais. Mas no curso aqui, em pauta, eu acho que nós estamos explicando aquilo que é o essencial. Quer dizer, quando a gente coloca o problema de como lutar contra o fascismo, não se trata apenas de você organizar a autodefesa dos trabalhadores contra o fascismo, mas se trata de ter uma política revolucionária para combater o fascismo. O grande calcanhar de Aquiles, né, dos povos, dos trabalhadores de todos os países, é a política de colaboração de classes que foi levada adiante na Espanha, na Itália, né, na França, de forma mais desenvolvida com a Frente Popular, e de uma forma absolutamente clara na Espanha com a Frente Popular Espanhola, né? O caso da Alemanha é um caso de colaboração de classes da parte dos social-democratas alemães, e é o caso de uma política completamente, já não, nem tanto uma política de Frente Popular, mas uma política idiota, né, de se negar a organizar os trabalhadores naquele momento para lutar contra o fascismo. Não fosse a política dos partidos operários, dirigentes da classe operária europeia, e o fascismo nunca teria triunfado na Europa. Nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Espanha, nem em Portugal e nem na França, né? Isso é uma coisa que precisa ficar absolutamente clara. A classe operária é mais poderosa do que o fascismo. O problema é que ela foi, nesse momento, em momentos posteriores, ela foi desarmada por dentro. E por isso ela fracassou. Hoje a gente vê, você fala, vamos organizar os trabalhadores da esquerda para lutar contra o fascismo. Aí o pessoal fala, não, vamos para a eleição em 2022. Já está claro que nós estamos aqui com duas perspectivas opostas. E se a gente se baseia na experiência histórica, qual a conclusão que a gente deve tirar? Que a outra política leva todo mundo para de combater os fascistas nas ruas, mas de ter uma política revolucionária que organize a classe operária, porque o processo de luta contra o fascismo ele pode começar de uma maneira defensiva, mas ele deve se desenvolver como um verdadeiro processo revolucionário. E não é possível combater o fascismo junto com a burguesia dita civilizada. Contra o Fernando Henrique Cardoso, que é apresentado agora como grande herói da luta contra o fascismo, apesar que foi ele que elegeu o Bolsonaro, né? A gente vê que as coisas se repetem, inclusive, de uma maneira mais grosseira, né? O caso do Brasil é mais grosseiro ainda do que os casos que a gente analisou anteriormente. Bom, vamos lá, companheiros? Rui, eu acho que você já respondeu minha pergunta. Eu só vou perguntar porque eu escrevi aqui no caderno, mas acho que já foi respondida. Eu acho que eu me adiantei. Você já respondeu boa parte, mas eu queria só para reforçar. Que outras nuances você pode dar para a ação da investida do fascismo aqui no nosso país, análoga, guardando as devidas proporções com a Guerra Civil Espanhola, em tópicos, lógico, você já deu todo um panorama, já foi respondida a questão, mas eu queria apenas que você desse um panorama, só os tópicos, o que fazer, só isso. Não, é tópicos interessante só. a pergunta.
pode ser um pouco repetitivo, mas a gente tem que entender que a compreensão ela surge do debate prolongado, né? Eu acho que nós, no Brasil nós temos muita semelhança com a situação espanhola que conduz à guerra civil. Primeiro, as forças reacionárias, elas se colocam numa posição defensiva. A gente vê que no Brasil o PT ganhou 4 eleições seguidas e só perdeu a 5ª eleição porque houve uma fraude monstruosa e escandalosa. Na Espanha, os governos de direita não se sustentavam mais pela via eleitoral. Essa é a conclusão das forças reacionárias espanholas. E pior, se eles conseguissem um resultado eleitoral, eles não conseguiam controlar a situação pela via eleitoral. No Brasil, nós temos uma situação parecida com essa que se expressa nas eleições. E mais, nós vimos aí os acontecimentos nos outros países da América Latina. Há uma tendência muito forte das massas a entrar numa luta muito dura contra os governos. E todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que essa situação pode facilmente se reproduzir no Brasil. Como controlar, né? Como controlar o país num quadro de crise econômica que se aprofunda o tempo todo, para a qual o capitalismo não está apontando nenhuma solução, né? Como controlar o país numa situação em que a crise social pode levar a movimentos de caráter explosivo. Então, você nota que diante dessa situação, as forças reacionárias elas vão se organizando, que é aquilo que a esquerda brasileira não vê. A esquerda não vê, por exemplo, que as Forças Armadas brasileiras estão absolutamente preparadas para dar um golpe militar. Eles até já treinaram o golpe militar nessas operações que eles chamam de GLO. Os chefes das Forças Armadas, eles são todos de extrema direita. Todos eles. Depois, há um crescimento que está sendo impulsionado pela burguesia das forças de tipo fascista. Todo dia aparece um grupo fascista novo. O pessoal não vê também isso daí. Por exemplo, não se dão conta de que o partido do general Mourão, atual vice-presidente da República, que é o mesmo partido do Levi Fidelix, já é um partido que congrega uma série de organizações de extrema-direita, inclusive integralistas. E a esquerda fica com essa baboseira, porque tem que ser chamado de baboseira, de que a extrema-direita é meia dúzia de gatos pingados, de que não pode permitir que o secretário da Cultura fale no Goebbels, porque isso aí, quem sabe, vai abrir caminho para que o governo esteja totalmente dominado pela extrema-direita fascista. Quer dizer, a esquerda está vivendo uma fantasia política, enquanto que os fascistas estão se organizando. Toda hora você vê que a organização da extrema-direita é muito grande, né? Simplesmente que a situação política não se colocou para eles agirem de uma maneira mais declarada, embora eles ajam de maneira declarada. Eles estão no governo, eles estão organizados em milícias, etc. e tal. Quer dizer, é uma situação parecida com a Espanha, com uma diferença, né? O movimento operário não está tão organizado quanto estava na Espanha. E esse é o problema-chave, né? A polarização política no país é muito forte, né? E mais cedo ou mais tarde isso daí vai levar a uma crise em que as forças de extrema-direita vão ser obrigadas a intervir de maneira dura para controlar a situação. Isso está se desenvolvendo sob os nossos olhos, o pessoal simplesmente não quer ver. São duas perguntas, tá, Rui? A primeira é que a gente vai vendo assim o desenvolvimento do fascismo entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
E a dúvida que fica assim, quando a gente vê como a coisa se desenvolve na Rússia, nos outros países, se é mais fácil para os países atrasados para os trabalhadores dos países atrasados desenvolverem processo revolucionário do que os trabalhadores dos países imperialistas? A primeira pergunta. E a segunda os partidos de esquerdas não podem ser confundidos, a esquerda pequena burguesa não podem ser confundidos com os partidos fascistas. Mas, em algum momento, a luta acaba por transformar eles em inimigos, né? Em que momento que essa luta contra a esquerda pequena burguesa se torna mais acirrada, como no caso da Espanha demonstrou? Só que eu estou meio... A primeira pergunta qual que foi? Se é mais fácil para os trabalhadores das nações atrasadas realizarem a revolução. Beleza. De um modo geral, os países atrasados são o lado fraco onde a corda arrebenta, né? É uma coisa natural, é como se fosse um processo de natureza física. É análogo, né? Você o curto-circuito vai se dar onde o circuito elétrico tem falhas e é mais deficiente. Não vai se dar no setor que está mais bem organizado, etc. e tal. É o que acontece sempre, né? Então, os países atrasados, eles normalmente são o elo mais fraco da corrente. A corrente quebra pelo elo mais fraco. Agora, isso daí, que é um processo até certo ponto inevitável, ele gera uma contradição. Porque uma vez que um país atrasado faça uma revolução, Cuba, por exemplo, sustentar essa revolução contra os países envolvidos é um problema bastante complexo, né? Então, é necessário uma política internacional no sentido de fazer com que a revolução nos países atrasados se reflita nos países envolvidos. Quer dizer, que a revolução, num país como o Brasil, por exemplo, leve a uma atividade revolucionária dos trabalhadores, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, etc. e tal. Existe uma relação estreita entre eles. Sobre o problema de partidos como o PSOL, a questão é a seguinte: é necessário travar uma luta política contínua contra esses partidos, entendendo que esses partidos são partidos pequeno-burgueses, que eles procuram arrastar a classe operária para o lado da burguesia, conscientemente ou não, né? Mas nós não podemos perder de vista de que são partidos que se colocam num campo geral da esquerda. É um erro grave, né? E esse erro foi cometido pelo stalinismo nos primeiros momentos, principalmente na Alemanha, confundir as bolas aí. Nós temos que separar o joio do trigo, porque essa é a maneira de levar adiante uma luta eficiente. Então a esquerda deve ser combatida, a esquerda oportunista, pequeno-burguesa, ela deve ser combatida como esquerda. Quer dizer, levando em consideração que eles mantenham uma relação com os setores do movimento popular, né? Que não seja a classe operária, mas que sejam as universidades, os estudantes, etc. e tal. Se você desconsidera essa realidade e trata esses partidos como se eles fossem de direita, você vai inevitavelmente cair numa política errada. Quer dizer, combater sim, é necessário combater, e a luta, conforme você falou, ela se torna cada vez mais intensa, né? Nós estamos vendo que à medida que a situação política no Brasil evolui e se torna mais polarizada, e a ameaça da extrema-direita é maior, e a vontade dos trabalhadores, estudantes, da juventude, dos movimentos populares é reagir, esses partidos vão mais para a direita. Eles estão numa carreira direitista total. A gente vê que a resposta do PCdoB ao golpe de Estado é se aliar com os golpistas. Parece até brincadeira, mas não é. É a realidade, né? O Flávio Dino está aí procurando FHC.
Aí, logicamente, que falar com o Lula é normal, mas falar com o FHC não é normal. Né? Ninguém é trouxa aqui para confundir as coisas. Estou falando com todo mundo. Não. Ele está aí procurando uma aliança com a direita golpista. Isso aí é muito óbvio. É a mesma coisa do lançamento da parte do PCdoB desse movimento dito comuns. Né? Eu estava vendo aqui hoje a propaganda deles. Né? Então é só verde e amarelo na propaganda. Eles estão processando uma transição. Na época da eleição eles vão chegar lá de verde e amarelo, comuns, etc. e tal, procurando, logicamente, algum resultado eleitoral. Mas o que eles estão fazendo na realidade é jogar água no moinho da direita. Né? Essa ideia de que nós precisamos resgatar o verde e amarelo, isso daí é uma ideia de jirico. Se você se vestir de verde e amarelo, você está fazendo campanha para o Bolsonaro. Não vamos viver na estratosfera. Então, a luta vai se intensificar mesmo. Nós vamos para uma situação parecida com essa aqui. A esquerda oportunista, reformista, pequeno-burguesa, vai, na medida em que ela não consegue se desvincular da burguesia, e a burguesia vai cada vez mais para a direita, ela vai cada vez mais para a direita. E se abre, né, um fosso entre o movimento operário e esses setores de esquerda. Rui, a gente tem visto aí que a Terceira Internacional ela foi a maior organização operária e revolucionária do mundo. Né? Isso ajudou, digamos, o stalinismo a ter uma autoridade política muito grande sobre os operários do mundo inteiro, né? E o controle sobre os partidos comunistas e tal. Isso foi desastroso para as revoluções em vários locais do mundo, né? Mas hoje em dia a gente não tem uma internacional que tenha essa autoridade política sobre os trabalhadores. Né? O que a gente vê é que quem serve, como você acabou de citar o caso do PCdoB e tal, é a esquerda pequeno-burguesa, social-democrata, os partidos de esquerda reformistas e tal, que servem como essa trava ou como essa infiltração dentro do próprio movimento operário para aliança com a direita e tal, né? Como que é essa relação? A gente está, digamos assim, historicamente, numa situação melhor do que estavam, por exemplo, os espanhóis, naquela época que tinham o stalinismo infiltrado por dentro dele, desarmando os trabalhadores? Como que é essa relação entre o movimento operário de hoje e a esquerda capituladora e daquela época com a Terceira Internacional? Bom, o desaparecimento do stalinismo, sem dúvida nenhuma, é uma remoção de um obstáculo gigantesco. Não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso daí. O pessoal confunde duas coisas completamente diferentes. Uma é o colapso do Estado operário na União Soviética e outra é o colapso do stalinismo. São duas coisas distintas. O colapso do Estado operário é um retrocesso. Basta ver a situação social e econômica da Rússia para ver que isso aí é um enorme retrocesso. Mas o colapso do stalinismo não é um retrocesso. É a remoção de um enorme aparato policialesco contra-revolucionário que destruiu a possibilidade e revoluções no mundo inteiro. Então, nesse sentido, a situação é melhor. Mas nós temos que entender o seguinte, né? Que na ausência de uma direção revolucionária, um partido reformista pode operar o mesmo processo e levar adiante a mesma política contra-revolucionária que o stalinismo levava. Nós não podemos colocar o stalinismo como sendo o único problema. Por exemplo, a Revolução Alemã de 1918 foi derrotada pela social-democracia. A participação da social-democracia na subida de Hitler ao poder é muito grande. Existe uma discussão, que é uma discussão legítima, sobre o papel do Partido Comunista, porque se esperava que o Partido Comunista desempenhasse um papel revolucionário, porque ele tinha a possibilidade de fazer isso daí.
E ele desempenhou um papel contra-revolucionário, capitulador e tudo mais. Mas a social-democracia, a responsabilidade dela é muito grande na ascensão do fascismo. Na Itália, o Partido Comunista era um partido novo, que estava se desenvolvendo ali, né? Não era um partido muito expressivo. Quem capitulou e levou o movimento operário à derrota diante do Mussolini foi fundamentalmente o Partido Socialista Italiano. Aqui na Revolução Espanhola foi uma ação conjunta do stalinismo e da social-democracia. Então, quer dizer, se você tiver uma revolução hoje no Brasil, os setores, entre aspas, social-democratas, vão cumprir um papel contra-revolucionário. Já dá para ver isso daí na ala direita do PT com muita clareza, né? Na ala direita do PT e no PCdoB. O PCdoB não é nenhum stalinismo, né? Mas ele pode cumprir um papel contra-revolucionário, sim. Apesar de que, logicamente, a melhor posição para você exercer uma atividade contra-revolucionária é a partir do PT. Porque o PT é o partido que tem maior influência sobre as amplas massas. Tem, sei lá, 30 e tantos % do eleitorado, é um partido muito grande, né? Então o problema é o seguinte, não tem stalinismo, maravilha. Mas você né? Você precisaria ter um vazio total para não ter algum tipo de aparelho político que exercesse um papel contra-revolucionário. E o problema central não é tanto o que você tem de instrumentos contra-revolucionários, mas o que você tem de instrumentos revolucionários. Por isso a construção de um partido revolucionário é a tarefa central, mais do que criticar, atacar e brigar com os contra-revolucionários, né? Isso daí é preciso que as pessoas entendam, né? Você vai construir um partido, você enfrenta uma série de problemas, preconceitos, etc. e tal. Existe toda uma campanha contra a militância política séria, né? O pessoal faz uma campanha em favor do modo pequeno burguês de ser, né? Nada de compromisso sério com a política. Aí você vai fazer uma campanha financeira, a pessoa já acha que é demais, você tem que ampliar a imprensa partidária para poder influenciar o movimento operário, já aparece a crítica de que o trabalho é uma escravidão e tal. Existe toda uma influência pequeno-burguesa contra a construção de um partido revolucionário, mas ele tem que ser construído, né? E nós não podemos vacilar diante da tarefa de construir esse partido. Temos que enfrentar todos os obstáculos que se coloquem no caminho. Queria agradecer ao superchat do Ernesto Abdala Filho e da Adriana Machado, e essa é a última pergunta do nosso curso. Opa! Só tem um repique, assim. O apoio ao Fora Bolsonaro é claro. Lula presidente ainda é palavra de ordem para o Rui? É uma palavra de ordem possível, né? Mas nada indica nesse momento, claro que nós estamos muito longe do problema da eleição presidencial, como a gente tem dito, mas nada indica que a linha política do PT, inclusive do próprio Lula, seja lançar a candidatura dele. Porque o que significa que nós estamos aí numa política de eles, né? Estão aí numa política de capitulação diante da pressão da burguesia. Precisaria haver uma decisão ou do próprio Lula ou do PT de enfrentar, né, o arbítrio que impõe que o Lula não pode ser candidato. Para isso, seria necessária uma luta política dura. Agora, o que a gente viu na campanha pela liberdade do Lula? A maior parte do PT nem levantava da cadeira. O pessoal não estava nem na arquibancada para torcer, né? Não estava nem assistindo o jogo de casa, na realidade. Então, assim é complicado, né? É muito complicado. Mas, sim, nós temos que analisar a situação política concreta. Nós não podemos ter uma fórmula.
E na situação política concreta, uma possibilidade é que, se o Lula for candidato, apoiar a candidatura dele. É uma possibilidade. Independentemente das divergências que a gente tem, aí são enormes. Agora eu acho que muita gente está percebendo que, apesar do PT, do PCO, ter defendido, ter se levantado contra o golpe, contra a prisão do Lula, as divergências entre o PCO e o PT, elas são gigantescas. Acho que, nesse momento, muita gente está percebendo que o que nos levou a lutar contra o golpe e defender o Lula não é propriamente uma identidade política. É uma política revolucionária nossa. Encerramos. Só agradecer a todo mundo que acompanhou ao vivo e também todos os companheiros que participaram aqui da 45ª Universidade de Férias do PCO e da Aliança da Juventude Revolucionária. Em julho tem mais Universidade de Férias e no meio do semestre também haverá o curso da Universidade Marxista. Então fiquem ligados aí, fiquem atentos. Muito obrigado. Hoje, excepcionalmente, não haverá o programa Análise Sindical, mas a nossa programação, a partir de segunda-feira, volta ao normal e amanhã tem uma plenária nacional dos militantes do PCO. Então é isso, muito obrigado, boa noite para todo mundo e até mais. Essa foto é muito significativa. Por quê? Porque os fascistas, quando eles começam, a gente pode ver no Brasil, eles vêm assim com aquele ar todo poderoso, né? Vocês vão matar todo mundo, né? Vão matar, tem que matar 30 mil, o Bolsonaro falou que tem que matar 30 mil. Então nós temos que explicar para todas as pessoas que pode ser complicado, mas termina assim. Isso aí é muito importante, né?